E aí, galera, tudo bem? Hoje é quarta-feira, 27 de setembro de 2023, e ainda bem que não falta assunto pra gente que trabalha com opinião de futebol e de esportes no Brasil, né? Uma quarta-feira das mais agitadas, né? Mas eu vou deixar esse agito para a próxima parte aqui do vídeo. Vou começar exaltando e parabenizando o São Paulo Futebol Clube pela belíssima conquista da Copa do Brasil, realizada no domingo, conseguida no domingo, diante do Flamengo. Acho que é uma conquista indiscutível. São Paulo foi muito melhor do que o Flamengo no conjunto das duas partidas. Acho até que no segundo jogo do Morumbi o Flamengo foi superior. Mas a decisão não é num jogo só, né? Não é a final da Libertadores, que agora é jogo único, ou a final da Champions League, que também é jogo único. É uma decisão que se faz em duas partidas, em 180 minutos. E o São Paulo foi muito frio, muito consistente taticamente, um time muito bem montado, principalmente no primeiro jogo. Acho que na segunda partida, aquele gol do Flamengo mexeu um pouquinho, não só com o time do São Paulo, mas com o estádio, com a torcida do São Paulo. Só que o gol de empate do Rodrigo Nestor trouxe a confiança e a tranquilidade de volta para o time que foi justamente campeão. Destaco ainda esse menino, esse rapaz, Rodrigo Nestor, perseguido por uma parte da torcida do São Paulo, deu resposta em campo, acho um tremendo jogador de futebol, moderno, versátil, pode jogar em 4 posições, às vezes até mais, pode fazer várias funções taticamente, injustamente perseguido por essa parcela da torcida do São Paulo, que acho que agora vai deixar de persegui-lo e deve inclusive desculpas a esse jogador que foi fundamental, decisivo na conquista desse belo título do São Paulo. Título que só fez aumentar a crise do Flamengo, né, gente? O Flamengo já vinha numa crise terrível e essa perda de título fez com que outras situações se precipitassem. Quando eu estou gravando esse vídeo aqui agora, galera, o Flamengo dizem estar negociando com o Tite. Mas no meio desse processo todo aconteceu, vejam só, a demissão do Vanderlei Luxemburgo do Corinthians. Corinthians que ontem empatou por 1-1 com o Fortaleza no seu estádio, na Neoquímica Arena. Aliás, estreia do meu amigo Kleber Machado na narração do SBT, ótima transmissão. Abraço e sucesso para o Kleber. Mas uma surpresa, né? Por mais que o Luxemburgo estivesse pendurado no cargo, o Luxemburgo não agrada ninguém no Corinthians, isso é fato. E é indiscutível que o trabalho dele não é legal nessa passagem pelo Corinthians. O que não pode anular o passado e a história do Luxemburgo como treinador. Mas esse trabalho no Corinthians não está legal, o time não funciona bem coletivamente, é um time que tem poucas movimentações, poucas estratégias. Ainda assim, está vivo na Sul-Americana. 1-1 no jogo de ida, é 0-0 no jogo de volta, gente. É como se não tivesse nada acontecido em termos de resultado no primeiro jogo. Está tudo aberto. Mas parece que a decisão pela demissão do Luxemburgo foi tomada porque o Corinthians também quer a volta do Tite e teria procurado o treinador, iniciado negociações. Que doideira que é o futebol, né? O Tite chega no Rio de Janeiro e todo mundo acha que está indo para o Flamengo. Será que ele foi para o Rio para dar uma desconversada, uma despistada, porque já estava conversando com o Corinthians? Tite, que aliás disse que não assumiria nenhuma equipe nesta temporada de 2023 no Brasil. Será que mudou de opinião? Mudou de palavra? Palavra que, registre-se no futebol brasileiro, tem vida curta, muito curta, seja ela de jogador, seja ela de treinador ou de dirigente. Essa é uma característica do futebol brasileiro. O futebol brasileiro é aquele em que o dirigente está dando tapinha nas costas do treinador na entrevista coletiva, mas antes do jogo começar já estava negociando com outro técnico, né? Treinadores que falam que não vão assumir trabalhos estão no telefone falando com seus empresários que estão vendendo o serviço deles para outros clubes. Isso é praxe no futebol. Futebol é um ambiente sem ética, sem comprometimento ético e no qual a palavra dura muito pouco e é extremamente volúvel. Isso é muito triste no ambiente do futebol, em que inclusive esse ambiente do futebol no qual eu incluo o jornalismo também. A palavra muitas vezes falta para quem trabalha com o jornalismo esportivo. Mas o que eu lamento, galera, nesse vídeo aqui, é a maneira como muitas vezes o profissional é tratado no ambiente do futebol, né? Por mais que, no caso do Sampaoli, o trabalho dele seja ruim, existam muitos relatos de que o comportamento dele, muitas vezes dentro do ambiente de trabalho, no futebol, não é um comportamento legal, que ele não cumprimenta as pessoas, que ele não fala com todo mundo, mas ser tratado dessa forma, né, num final de contrato, né, ser demitido publicamente, mas antes da assinatura da demissão de fato, é muito ruim, né?
E nesse ponto ele está sendo um cara muito profissional. Está lá cumprindo as funções dele no Flamengo, vai lá dar treino sabendo que está com a cabeça a prêmio, né? Muito, muito ruim isso. Como foi muito ruim a atitude do Corinthians com o Luxemburgo também, de mandar embora nessa hora, depois de um resultado que, olha, pelo que a gente viu no jogo, um resultado normal, um resultado comum. O Corinthians hoje não tem um time melhor que o time do Fortaleza. Fortaleza faz um trabalho fantástico de reposicionamento no futebol brasileiro. É muito, muito triste ver tudo isso acontecendo, né? Muito, muito pesado a gente ver esse tipo de situação. Não é legal, mas prova que nós temos aí dois dos maiores clubes do Brasil, os dois mais populares, numa crise terrível de gestão de futebol, por vários motivos e por vários caminhos, mas a crise é grande e é brava, tanto no Flamengo quanto no Corinthians. Temos aí o reposicionamento de um gigante do futebol brasileiro, São Paulo, voltando às grandes conquistas, graças a um treinador que foi defenestrado pelo Flamengo, foi abandonado pelo Flamengo após uma conquista de Libertadores. E temos aí uma movimentação que parece em direção ao Tite, que não foi bem na Copa do Mundo, registre-se, o trabalho dele na seleção brasileira na Copa do Mundo não foi legal, mas também é um treinador com bastante história, com muitas conquistas, e que parece aí resignado à situação de trabalhar no Brasil, porque eu me lembro que ao final da Copa do Mundo, o projeto do Tite era assumir um clube na Europa, ou uma seleção na Europa, trabalhar na Europa. Parece que isso não aconteceu. Os dois ciclos que ele trabalhou, um completo e outro quase completo de Copa do Mundo, não foram suficientes para seduzir o futebol europeu. Então o Tite parece encaminhando a sua volta, parece estar encaminhando a sua volta para o Corinthians, para o futebol brasileiro primeiro, talvez para o Corinthians ou então num projeto do Flamengo. Volta, gente, que olha só que doideira, que maluquice que é o mundo do futebol. Vamos fazer aqui um exercício que é só de imaginação. Pensemos no seguinte, o Tite volta para o Corinthians. O Corinthians está pendurado na classificação do Campeonato Brasileiro. Corre risco de rebaixamento ainda. Imagine que o Tite assuma agora na vaga do Luxemburgo e, numa hipótese que o torcedor corintiano não quer pensar, não quer imaginar, mas os números colocam aí, o Corinthians é rebaixado com o Tite. Faz o que com o Tite depois de contratar se o Tite foi rebaixado? Coloquemos essa situação para o Flamengo. O Flamengo foi atrás do Tite, ao que parece, porque precisa urgentemente confirmar sua vaga na Libertadores do ano que vem. O Flamengo fora da Libertadores de 2024 é um prejuízo sem tamanho para o clube, esportivo e financeiro. Vamos fazer de novo um exercício de futurologia, que não quer dizer que vai acontecer ou não, mas pode acontecer, claro que pode acontecer. Imaginemos, o Flamengo contratou o Tite, acerta o Tite como treinador, e o Tite não consegue levar o Flamengo para a Libertadores, empaca ali na zona da Sul-Americana. Faz o que com o Tite, o Flamengo? Demite o Tite após contratar? Vocês veem como é que as coisas no futebol? Por mais que o clube seja milionário, bilionário, caso do Flamengo, em faturamento, por mais que ele seja muito vencedor num recorte recente da história, a gestão, gente, a gestão do futebol, ela é pautada por uma coisa só, resultado. Não tem convicção, é resultado. O mesmo vale pelo Corinthians. Pô, o Corinthians teve um monte de treinador recentemente, cada um com uma ideia de jogo, cada um com uma ideia de futebol. Chega o Luxemburgo, que não está na melhor fase dele. Pô, vou registrar isso aqui, reforçar isso aqui. Não está. O Luxemburgo é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, mas nos últimos anos não tem feito grandes trabalhos, como não fez no Corinthians. Aí o Corinthians vende um monte de jogador, inclusive o principal jogador do time, o Roger Guedes. Pô, que culpa tem o Luxemburgo? Se ele já pegou um time remendado, que é um Frankenstein. Óbvio que falar em culpa no futebol é complicado. E não estou aqui passando pano para o Luxemburgo. Repito, o trabalho dele é ruim no Corinthians. O time do Corinthians joga mal. O time do Corinthians não tem ações coletivas, como tem o Fortaleza, por exemplo. O time do Corinthians não tem soluções táticas para situações de jogo. O Corinthians consegue alguns resultados importantes, está chegando na semifinal, chegou à semifinal da Sul-Americana e pode inclusive ser campeão da Sul-Americana, porque tem alguns jogadores muito experientes, muito cascudos e muito bons, como o Renato Augusto, que depois daquela bela jogada do Fagner, né, que começa toda confusa, num bate-rebate, o lateral vai para o meio campo, dá um chapéu aqui e ali, a bola sobra nos pés ali do Renato Augusto, que dá um passe maravilhoso para o Yuri Alberto fazer o gol. Mas o Corinthians é um time que vive disso, de ações individuais, que são muito mais importantes e decisivas que as ações coletivas do time.
Mas é isso, galera, são os assuntos do futebol. Quando esse vídeo estiver no ar, se estiver assistindo, provavelmente pode ter mudado muita coisa. O Tite pode ter acertado com o Flamengo, com o Corinthians, outro treinador pode ter chegado, o Luxemburgo pode ter ido para o Santos, por exemplo, que é algo que está sendo discutido agora. Assunto não falta. O que falta mesmo é coerência e uma gestão mais eficiente do futebol aqui no Brasil, tá bom? Obrigado pela atenção. Quem não é inscrito ainda, faça a sua inscrição, espalhe por aí e deixe a sua mensagem, a sua análise sobre esse vídeo, tá legal? Um beijo para todos e que seja uma semana com esse calorão todo pelo Brasil, mas que seja uma semana boa, uma semana legal, tá bom? Tchau!